começando mais um programa Papo de Galo, animando as suas tardes de quinta-feira. Então estufa o peito e sintoniza. Meu nome é Eduarda Henker e nós estamos ao vivo. Vale lembrar que nosso programa reprisa todos os sábados e domingos às 15 horas. E a qualquer hora no youtube.com/radionifra. Aproveita também e curte a nossa página no facebook.com/programa Papo de Galo, onde vocês podem interagir com a gente ao vivo. Então manda lá teu recadinho que a gente fala aqui no programa. Então, gente, eu vou começar pelo Yuratã, perguntando como é que foi a semana. Tudo bem, Yuratã? Bem-vindo de volta à mesa. Foi uma semana distante, mas estamos aí de volta. Foi boa a semana, tranquila. Agora não tem mais o que fazer, né? Só chorar pelo fim do semestre, mas tudo bem. Aquele momento de desespero, né? Exatamente. Vou passar a palavra, então, para o pessoal lá do Yuratã. Bruno, como foi tua semana? Eu queria comentar o Yuratã, parece que ele estava suspenso por doping. Né? Tempão aí sem aparecer. Não, a semana foi muito interessante, muito boa. Tem mais trabalho e prova do que dia na minha semana, eu acho. Eu entendo o sentimento. Mas é isso aí. E, Bruna, B2, como foi tua semana? Foi boa, tô que nem o Bruno. Tô assim, tô atolada de prova e trabalho, mas tá bom, né? Isso, sentimento. Não tem mais o que fazer Todo agora. mundo tá Não nessa, tá que nem né? o Bruno, porque o Bruno é um ser único, né? Tipo, não tem ninguém que vai conseguir superar. Quando eu nasci, Deus jogou a forma fora. O nível de O Bruno hoje tá pesado. humor dele. Não, o Bruno hoje não dá pra querer. Ele tá com muita... Yuratã, aproveitando que tu tá falante, apresenta pra gente quem é a pessoa extra aqui na mesa. Pois é, hoje nós estamos com convidados especiais. Hoje a gente tá aqui com o Thales, que já está presente na mesa, e a Caroline, que ainda não chegou. Ambos são do projeto, são da cadeira de comunitária. Projeto de Extensão em Comunicação Comunitária 2. Calma que agora eu ia falar exatamente isso, acabou de me cortar. Eu faço isso, bem. desculpa. Projeto de Extensão em Comunicação Comunitária 2. E a cadeira tem como objetivo fundamentar, elaborar e planejar um projeto de extensão em comunicação comunitária. Olha só. Faz Tá? sentido? Para quem não sabe, a comunicação comunitária é um instrumento de utilidade pública e não possui fins lucrativos. Segundo o Perusa, a democracia no poder de comunicar é a condição para a ampliação da cidadania. Mas olha, então assim, a cadeira de comunitária ela abre espaço, né, para que o aluno trabalhe com instituições ou causas que envolvam a comunidade, por exemplo, asilos, lares para crianças. Antes, eles trabalhavam muito mais nesse sentido, com ONGs, mas agora estão aderindo mais a causas como a questão de relacionamento abusivo, que é o grupo da Carol, com relação à homofobia, que é o projeto do Thales e do grupo dele. E daí ainda na questão de trabalhar também o projeto Ágape, que eles trabalharam com as mães das crianças do CAC, né, que é com crianças com câncer. Então, nessa cadeira existe uma conexão com a comunidade, onde o aluno ele trabalha com ela e para ela. Ele vai fazer todo um planejamento em Comunitária 1, eu estou passando por isso, é no quinto semestre. Então, no quinto semestre... É o que tu está vivendo. Exato. Bem apavorada ainda. Uma dúvida que eu tenho, Eduardo, tu já escolhe o que tu vai trabalhar na segunda cadeira, já desde a primeira, ou tu já é na segunda? Não, é na primeira, em projeto, em Comunitária 1, tu vai escolher o tema e tu vai fazer todo o planejamento que vai ser executado em Comunitária 2. Então, quem a gente está falando, os nossos entrevistados e os projetos que a gente está apresentando agora, eles passaram todo este semestre executando aquilo que eles pensaram no semestre anterior. Que eu tô na fase de pensar ainda, organizar, arrumar datas, escolher a causa. E a Eduarda E semestre que vem é só... É verdade. Semestre que vem vai ser a Vocês viram como é que o execução. Bruno tá hoje, pessoal? O Bruno, o microfone dele vai ser cortado. Não Pode vai, cortar não vai isso, demorar por muito. favor. Deixa ele O offline. Yuratã tá falando mais. Ele tá falando pelos 3 programas que ele não participou, ele tá falando hoje. Justamente, eu tenho que botar em dia, né? Então, assim, é legal também, porque além de trabalhar com essas causas, os alunos eles não têm uma verba. Eles têm que pensar tudo que eles vão fazer. Então, eles têm que ir atrás de mídia, eles têm que ir atrás de patrocínio. Então, tem todo um envolvimento real. E também é um dos primeiros momentos na faculdade em que tu vai além do planejamento. Tu vai realmente executar essa campanha. Então, se deu alguma coisa errada, alguma coisa que tu estava planejando não saiu como tu precisava, tu tem que, em cima da hora, mudar, fazer modificações. Tu vai trabalhar... No momento não, porque quem é do segundo semestre e do terceiro também tem que aplicar a campanha normalmente.
lembrando. Só Eu- o grupo vencedor, Os né? casos... Justamente. É, o grupo vencedor. No Nesse meu caso... no segundo semestre, a campanha que a gente trabalhou com a Royale, eu vou É, ter que daí aplicar se tu agora vence em- a campanha, tu no segundo acaba semestre. aplicando. Mas nesse caso, não Não tem... importa que se Tu vencer, vai não. acabar aplicando. Então, por isso, Sim. tipo, é um dos primeiros momentos que tu realmente... Porque se tu não foi um grupo vencedor até o 5º semestre, no Como é o sexto meu- você como vai é o meu ser... caso. É. No sexto você será um grupo vencedor. Em algum momento todos Você, se serão. você vence na vida. Tá certo. Então, tu vai até o final dessa campanha. Muitos projetos, eles acabam continuando além do semestre, né? Eles têm uma continuidade porque eles são realmente muito bons. E... Então é isso, tipo, tem toda essa questão de aprendizado, mas também ela vai além disso. E o Bruno vai falar um pouco pra gente Eu vou falar. sobre como Opa, essa parte... desculpa. Como essa parte de comunitária, ela sai também da faculdade e da universidade e ela se aplica ao mercado de trabalho. Só um time aqui, Bruno. Antes de começar, vamos dizer que é um prazer receber o Thales na mesa, que ele não pôde falar ainda, a gente já trocou direto A aqui. Eduarda não deixou o guri falar. Eu também já atropelei ele aqui e dizer que seja bem-vindo e volte sempre pro programa Papo de Galo. Olá. Tem que perguntar como é que foi tua semana. É que a gente ia falar com ele logo depois que o Bruno falasse. É, Eu ia dar toda uma atenção especial, mas tudo bem. Mas é que eu até tava com pena da carinha dele já aqui. Ele tava assim, triste, tipo, assim, olhando pra aí, não vou falar. O que eu tô A fazendo gente aqui? tava indo embora, na verdade. Sim, antes que ele se retirasse da mesa. Então, Bom, então, minha semana tá Exatamente. igual a vocês. todo Hoje, que mundo na... na mesma vibe. acho que a Misha sabe bem do que eu tô falando. É que a Misha, a professora Michele, a Misha que a gente, né, íntimos, assim, Íntimo, tá claro. aqui com a gente sempre acompanhando. Deixa eu só aproveitar, porque Deixa a o guri Angélica falar, Eduardo, normalmente pelo tá com amor a de Deus. gente. E ela tem que melhoras pra Angélica. Mas Thales agora pode falar. Bom, então, Vou hoje... baixar, vou botar no 30 agora o ar-condicionado. É, tá meio calor. Então, hoje acabou pra mim, pelo menos, acabou o trabalho, prova. Obrigado. Agora é só curtir as férias. Agora, invejinha. eu espero que sim. Né? Mas enfim, tá tudo ok. Acho que amanhã já é sexta, então melhorou. Amém, né? Aham. A Misha Já era torturando a semana da galera, né? Porque amanhã a gente tem com ela também e olha... A Eu cara tive dela. trauma com a Misha ela essa assim, semana, Ela tá torturando Olhar a semana indiferente. da Ela olhou pra galera. cara assim, não fazem mais que obrigação de vocês. que é meio Na facu- verdade. Queridinha, tu tá na faculdade. Aceitem. Bruno, mas então, fala pra gente. O que tu Eu acho fala? que eu fiquei com essa parte do programa porque acho que eu fui a única pessoa que fez o fórum aqui do Papo Legal. A única pessoa Talvez. Da mesa, nesse momento, sim. exato. Então assim, eu vou falar da Shoot the Shit, que pra quem foi no fórum, aqui na mesa acho que ninguém, foi só eu, do Luciano Braga, que ele palestrou pra nós 2 vezes, inclusive de manhã e de noite. E eu achei sensacional a palestra dele. Pra mim, foi a melhor palestra do fórum. Assim, falando. Então, a Shoot the Shit, pra quem não conhece, é uma empresa lá de Porto Alegre, que desde 2010 eles criam projetos simples e inusitados, tipo, coisas simples assim, do cotidiano, trabalhando causas urbanas e sociais, geralmente. Já com mais de 20 projetos autorais deles, para clientes ou projetos só deles mesmo, que buscam, através da criatividade, novos modelos de colaboração, melhorar a vida nas ruas, nos bairros, nas cidades, mas acima de tudo, das pessoas. Shoot the shit, então, é uma expressão em inglês que, traduzindo livremente, significa jogar a conversa fora. Que é mais ou menos como é que ele começou a empresa, né? Tipo, eles se reuniam terça-feira para almoçar, os 3. O Luciano, o Giovanni e o Gabriel, porque eles trabalhavam cada um numa agência diferente, eles se reuniam no almoço para trocar conversa, assim, e ter ideias, assim, geralmente. Tipo a gente no intervalo. Mais ou menos isso. Quando interage só os que daí- semestres. Diferentes, assim. E daí, pra esses encontros, eles deram o nome Shoot the Shit, que acabou ficando o nome da empresa. Então, e desses encontros deles saíram os projetos, os 3 mais conhecidos que eu vou citar, é o Paraíso do Golfe, o hashtag Poa Precisa e o Que Ônibus Passa Aqui, que tiveram repercussão nacional e internacional. Eu já explico, né? O Natan tá fazendo uma cara, tipo, o que tu tá falando, Pia? Mais conhecido, tem certeza? Saíram em diversos meios de comunicação nacional e internacionalmente. Então, o projeto Que Ônibus Passa Aqui ganhou o World Seats Day Challenge. Eu fiquei com essa pauta porque tem coisa em inglês e o Natan não ia saber falar também. No ano de 2014. Normal, né? Que é o concurso do jornal The Guardian. Acho que o The Guardian tu Guardian. conhece, né, Pé? Tá, beleza. Esperamos Então, que sim. a ação deles é, tipo, eles ficaram assim, a gente vai pegar ônibus, a gente nunca sabe que ônibus que tem nessa parada. Eu sempre acho que tô no ônibus errado. Exato. Então, o que eles fizeram? Eles criaram adesivos com a pergunta título que ônibus passa aqui, pra colar nas paradas, tipo, as pessoas, tem uma caneta de escrever, tipo, ônibus tal, passa aqui. Então, era uma coisa colaborativa, como nos próprios usuários do serviço público pra ajudar. Então, tipo,
uma ideia simples, sensacional, assim, tipo. Sim. E daí o projeto Paraíso do Golfe. Diferente das plaquinhas de onde você tem parado nos paradões aqui de Santa Maria, que tu nunca consegue Eu não achar. entendo. Tu nunca consegue achar a primeira plaquinha. Isso é um desafio. Isso. É um desafio. É um Se desafio. tu conseguir achar, tu consegue saber que ônibus passa, mas aí é difícil achar e às vezes não tão certo, porque o ônibus já mudou os horários milhões de vezes e tu tá sempre perdido. É tipo o nosso banner do Papo Regalo ali, né? Justamente, eu tava planejando ele antes. Então, enfim, dando sequência, o Paraíso do Golfe foi o primeiro projeto do trio, que tipo, foi feito pra mostrar o péssimo estado das ruas de Porto Alegre, né? Então, tipo, Agora eu entendi. eles se vestiram de golfistas, pegaram aquela bandeirinha, enfim, e saíram com tacos de golfe e começaram a jogar nos buracos. Sensacional, assim. O vídeo, em uma semana, teve mais de 80 mil visualizações. E, tipo, apareceu na RBS, apareceu no SBT, tipo, os blogs postaram. Eles deram entrevista, tipo, pra todo mundo, praticamente, e a prefeitura tapou todos os buracos que apareceram no vídeo. Que acho É que foi tipo- a melhor coisa que aconteceu. É tipo quando tem aquelas crateras no asfalto e a galera, tipo, vai pescar nas crateras do asfalto. Foi tipo de protesto, assim. E o Poa Precisa, que eu acabei não colocando aqui no coisa, porque não tem que explicar. Eles picharam, grafitaram a frase Opa! Poa Precisa, tipo, num muro, tipo, várias vezes, e as pessoas passavam e escreviam, Poa precisa de, sei lá, mais saúde, mais... Interação. não sei o quê. Daí, na palestra, ele mostrou a foto pra nós que um cara escreveu, Poa precisa mais, ele pontos. E eles não entenderam. Por que Poa precisa de ele pontos? Daí, um dia, esse cara que escreveu ele pontos mandou um e-mail pra eles e explicou que ele trabalhava com uma empresa de helicópteros. E ele precisava de pontos em Porto Alegre, porque era o trabalho dele. Por isso que ele botou. Isso é sensacional. E é, Melhor tipo, pessoa. se tu for procurar na internet lá assim, tá, tipo, o muro pintaram de vermelho, era um muro. Não tinha nada, eles botaram várias vezes, pô, precisa. E daí do lado tinha umas ferrarias, que era, se não me engano. E o dono da ferraria deu entrevista dizendo que a ação dos caras foi a coisa mais legal que aconteceu na rua desde que ele mora ali. E ele mora a vida inteira ali naquela rua. Tipo, que rua chata, né, cara? Pelo amor de Deus. Assassinato ali. Ah, mas não mas desmerecendo a ação legal. dos caras, né? Não, Isso claro, é uma coisa- sensacional. Isso é uma coisa sensacional, tipo, uma interação com o público fora do normal e ainda mais eles divulgando tudo nas redes sociais. Se é que eles divulgam. Divulgo, sim. E também, tipo, se tu quiser, que eles são três guri, né? Eles têm outro serviço também. Então, tipo, se tu quiser ajudar mensalmente, assim, eles têm um pessoal que eles fazem todo mês uma reunião das pessoas que colaboram, daí, tipo, fazem uma janta lá Tem na sede comida. deles. Tem comida, Pra gostei. trocar ideias, Qual o enfim. e-mail dele, né? Interessante. Sim, mas tem que pagar, né, Pé? Sério. Eu achei muito interessante, sim. E uma coisa, o mais legal disso tudo é que, tipo, todas as ações, tipo, foram com pouco dinheiro, pouca verba. Então, E são do- simples, né? São coisas São simples. simples no cotidiano e bem interessantes. a do ônibus, tipo, eles imprimiram 50 adesivos, tipo, custo mínimo, assim. A do golfe, eles tinham os tacos de golfe, já. Então, tipo, eles só gastaram a gasolina pra ir nos lugares. E a do Pô Precisa, tipo, compraram as tintas, enfim, tipo, era R$10 uma tinta, acho que deu pra pichar todo o muro. E Sem uma... incentivar a pichação. Tá? Deu pra grafitar todo mundo, sim. E eles fizeram esse ano também a ação do cadeiraço, que eu achei a mais legal foi essa. Que eles fecharam uma rua num domingo de tarde e, tipo, falaram para as pessoas levarem suas cadeiras pra tomar um mate. E ficaram lá a tarde inteira. E Então, aí teve gente, show e coisas, enfim. Acabamos de chegar mais um convidado. deixa a gente recepcionar, porque a gente anunciou que ia vir a Carol. Mas houve uma troca, quem tá aqui com a gente agora é o Ellison, o nosso conhecido gigante, ex-integrante do Papo de Galo, então ele já está bem à vontade aqui, tenho certeza. Bem-vindo à mesa, Ellison. Olá, gente. Boa tarde a todos. Desculpa o atraso. Consegui chegar. Tá, então vou perguntar, a pergunta clássica, como foi tua semana? Foi corrida, tá acabando o semestre, então tá sendo corrida, mas tá bom. Foi tranquilo. Queria dizer que tu chegou bem no momento que a gente vai começar de fato a falar dos projetos. Ah, que bom, que bom. Mas a Bruna vai apresentar o primeiro projeto, a gente vai começar pelo projeto Seja, já que, por ordem, já que o Thales chegou aqui Claro, primeiro, claro. né? Então a gente vai conversar primeiro com ele. Bruna, Questão de Thales chegada. veio no susto, né, Thales? Mas pode fazer uma então, introdução pra gente? por começando favor? com os projetos, vou fazer uma breve introdução. O projeto Seja, então, que é do Thales, nosso convidado de hoje, é uma iniciativa, então, dos alunos, juntamente com o Thales, da Pamela Mello, da Priscila Vacari e da Raíssa Crígolo, que o objetivo do projeto, então, é prestar apoio a pessoas que estão em processo de autoaceitação perante sua condição sexual. Em parceria com o coletivo Voe, os alunos buscaram desconstruir visões ofensivas relacionadas ao universo LGBT, bem como trazer debates, questionamentos e reflexões acerca do tema. Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar pro Thales é quem são os integrantes do grupo que tu tá representando aqui hoje com a gente?
Bom, eu tô apresentando a Raíssa, a Priscila e a Pamela. Tá. E Eu ia pedir nome completo, você. completo? Acabei de mas falar. daí é pedir demais, cara. RG, CPF não precisa também. Signo, sim. Os meninos do sexto semestre. É, isso aí. Que na verdade a gente finalizou agora a cadeira, né, do projeto de extensão comunitária 2. Como tu tinha falado, a gente já inicia pesquisando tema, enfim, e depois tu vai a fundo no 2, tu executa o que tu pensou na comunitária 1, né? Certo, então isso já... Vamos entrando na segunda pergunta que eu ia fazer, que como foi a definição do tema de vocês, quando vocês escolheram qual causa vocês queriam trabalhar? Porque vocês, embora vocês trabalhem com o VOI, dentro do VOI, né, vocês, tipo, têm uma causa, vocês não têm uma ONG, uma instituição. Então, como foi que vocês chegaram nessa escolha? Por que escolher falar disso e dessa forma? Bom, a gente pegou um tema ligado ao universo LGBT e na verdade, assim, ó, a gente focou, na verdade, em alguma coisa que não tinha sido falada ou tratada e pensou no lado mais delicado de alguma questão, porque, por exemplo, no nosso projeto ele se baseia em pessoas que precisam se assumir e, enfim, eles precisam se assumir e de alguma forma a gente mostrou esse lado que é tranquilo, que por mais que tenham pedras no caminho e barreiras, de alguma forma isso é normal. E a gente tentou passar isso da melhor maneira, ou da forma mais clara possível, que eles têm apoio e que isso é super tranquilo. Certo, então, tipo, essa é a mensagem que vocês queriam falar sobre a aceitação de quem você é. Autoaceitação. Uhum. E daí, eu assisti a banca dos projetos, a apresentação de vocês. Eu achei todos maravilhosos. E eu queria perguntar, então, tipo, vocês falaram disso de uma forma bem sutil, sem... Vocês falaram da homofobia, de certa forma, mas sem atacar, sem serem agressivos. O homofóbico em si, É. né? Sim. Como vocês decidiram por esse tom e como vocês fizeram isso? Como foram as peças? Como vocês executaram o que vocês planejaram? Bom, a gente teve a ideia de não fazer com que as pessoas que estão se autoaceitando engolir à força certos conceitos que eles não conhecem, enfim. Então a gente decidiu pegar um lado mais humano mesmo da situação, é que todo mundo passa por esse processo de se conhecer e de se aceitar, e a gente tentou, como que eu posso dizer, a gente entrou no já pensando que deveria ser tratado de uma forma leve. Sim. Foi uma espécie, a gente pensou, na verdade, uma espécie de conselho. Um conselho de forma em que tu consiga... Que não fosse impositivo, que não estivesse impondo a pessoa. Você impondo precisa fazer isso ela, dessa forma. Nada de, na verdade, não é impor, é tu aconselhar ela de alguma forma, trazendo coisas positivas e não trazendo coisas ruins que acontecem, porque isso a gente sabe que o jornal, enfim, tá cheio, dia, exatamente. Né? É muito natural a gente se dar por conta que, quer dizer, em noticiários é muito normal tratar só assuntos LGBT, do universo LGBT, só coisas ruins, tipo, que nem aconteceu na boate em Orlando. Só as polêmicas e as partes negativas, né? Exatamente, como tem muita coisa boa acontecendo, não é mostrada. Então, eu acho que o projeto ampliou bastante esse leque, sabe? De tratar desse universo sem focar no homofóbico, sem em fazer com que as pessoas impor opiniões. Vocês fugiram do estereótipo que é trabalhado quando se fala desse assunto, né? Exatamente. Então, aproveitando, tipo, que isso, como vocês fizeram? Quais foram as peças? Quais foram as ações? As ações... Eu lembro de um varal, do varal, com fotos, exatamente. No banheiro. A gente botou em alguns Ainda banheiros. Tá, né? Ainda tá nos banheiros aqui do 6º andar, do prédio 14. Porque o 6º andar é o da publicidade, só pra esclarecer pra todo mundo. A gente botou no 17 também. E no outro...
que é o 13. Eu não sei os prédios direito, é muito confuso. Eu a vi gente no botou- prédio ali do Frade, qual é aquele ali? É o 13. É o Não? 13. Aquele ali é o 13. É o 13, eu vi ali, eu vi no banheiro dali. A gente botou ali na verdade, pra todo mundo ficar sabendo. A gente botou nos, digamos, banheiros principais, pensar no público-alvo. Enfim, a gente tentou levar isso mais adiante. Até pela questão do espelho, em que a gente consegue refletir aquilo que a gente está vendo e a gente tem que aceitar de qualquer forma, porque às vezes um olhar ou um reflexo dizem muitas coisas sobre a gente e às vezes a gente não para ver isso. E a questão de a gente expor pessoas dentro desse varal com as histórias, no caso que a gente trouxe, né, dentro do projeto, e trazer também um pouco mais para as pessoas conhecerem a página, né. E as nossas peças foram todas pensadas em pessoas reais, né, em depoimentos É isso que eu ia falar, que eu achei bem testemunhais. Testemunhais, interessante, porque né? chama bastante atenção, né? Às vezes tu vê, assim, por exemplo, no banheiro, meninas, sei lá, que tu já viu aqui na Unifra, daí então elas estão participando, tu te interessa muito mais por aquilo, Exatamente. tu procura ver os vídeos que estão na página, né? Pra Exatamente. saber quais foram os discursos que elas A deram. gente fez uns webcards como se fosse um teaser para as pessoas verem esses testemunhais que tinha na página, né? Que foram gravados com 9 pessoas de diferentes orientações sexuais. E foi isso, a gente quis mostrar todos os tipos desde gay, lésbicas, transexuais, bissexuais, enfim, a gente mostrou uma história de cada tipo e cada Vários um perfis. teve vários perfis e no final a gente vê que todos eles passam quase a mesma mensagem, que é você tem que aceitar, independente do que as pessoas têm para julgar por aí, que não vale a pena se importar, porque isso não vai concretizar teu caráter, enfim, não vai fazer Sim. diferença no E final. nos depoimentos, uma coisa que eu achei nos que eu assisti, que eu achei muito parecido, que todos falam sobre superação também dessa Superação. questão, né? Até aquela... Eu me esqueci o nome da menina, eu sei que ela fala a respeito de que não importa se tu é gay, lésbica, faz parte da comunidade LGBT, a tua vida sempre vai ter um momento que vai ter... Tu vai precisar te superar em alguma coisa. Sim. Então eu achei muito interessante ela falando isso. Na verdade, a gente passa por várias etapas na vida e essa é mais uma que a gente vai superar, né? Justamente. Então não importa. É bem que ela falou Essa a Ellen, mensagem na que verdade. deixa. Isso, Ellen, desculpa, eu não tinha lembrado o nome. da pessoa. Ela deixa esse recado que não é. Como é que eu posso dizer? Não é diferente. Não é uma exclusividade do público LGBT. Justamente. Exatamente. Né? Todo mundo tem superação em algum momento. Então, Exatamente. só pra gente retomar, esse é o Thales, do projeto Seja. Então, tipo, falando de superação, de aceitação, de aceitar quem você é. Por isso Porque o também primeiro projeto passo Seja. é tu se autoaceitar, né? Sim. E, enfim. E vocês têm a página no Facebook, facebook.com/projeto Seja, ou vocês estão Projeto dentro do... Seja PP. né? Projeto Seja PP. E vocês trabalharam também, então, como a gente tinha dito antes, com o coletivo Voe. Coletivo Voe, certo? aham. Algumas peças dentro da página do Voe. A gente tem uma explicando como que o coletivo atua, desde quando, o histórico, digamos assim, Sim. para as pessoas conhecerem, porque tem muita gente que não faz ideia de quem seja o coletivo Voe, né? Então a gente aproximou mais eles do nosso público também, caso eles precisam de alguma orientação, tem muita aula pública, enfim, é bem legal, vale a pena dar uma olhada, ainda mais que eles estão desde 2011, né? E, Thales, deixa eu só te cortar, mas eu queria só perguntar, e quanto a resultados, como foi para vocês trabalharem com essa causa, com o coletivo? O que vocês tiveram de resultado, não só com a campanha em si, mas resultados pessoais? Pessoais. A cunho pessoal. Bom, o nosso grupo, na verdade, se surpreendeu bastante com resultados, não só dentro do Facebook em si, mas da questão de aprendizado que a gente conseguiu ganhar fazendo esse projeto. Percebeu que participar de uma campanha que a gente pega uma causa que às vezes está muito
escondida e que a gente não faz noção de como é que é o processo, é uma superação, inclusive, para nós. Foi uma superação, inclusive, para nós, porque é muitas histórias, é uma carga emocional bem... Sim, eu imagino como que deve ser, tipo, o prazer depois de ter trabalhado e ver como tu conseguiu ajudar as pessoas e ver o teu projeto ganhando vida e atingindo, sensibilizando as pessoas, né? Ganhando as mídias. Eu só vou passar para o próximo projeto também, porque a gente tem um tempo meio limitado. Então a Bruna vai apresentar pra gente o projeto Não É Você, É Ele. É o coletivo Unas, então, o projeto Não É Você, É Ele, que mostra, então, para as mulheres que estão ou tiveram um relacionamento abusivo, né, que elas não têm culpa pelo que sofreram, e alerta também para atitudes consideradas normais, mas que podem, sim, ser sinais de relacionamento abusivo. E o projeto, então, Não É Você, É Ele, é uma iniciativa dos alunos Caroline Pigato e do Ellison Lerrer, que está aqui convidado também. Acertamos o sobrenome? Leia. Ah, tá, desculpa. Não deu. Não, mas não tem importância. Não, já não acerta o Ellison às vezes. Então, Ellison, como foi pra ti e pra Carol essa escolha da causa, a escolha do tema, como trabalhar com ele? A gente fala bastante no Papo de Gala sobre relacionamento abusivo, é uma coisa que a gente tá trazendo, é recorrente aqui já, e uma coisa que eu gostei que eu vi as peças de vocês, sinais, pequenas coisas que às vezes, que nem a Bruna acabou de dizer, você acha que é normal, mas não é. Isso é um sinal de um relacionamento abusivo, mas tá tão dentro da nossa sociedade que a gente acha, não, isso é padrão, é assim que é mesmo, e não é. Então, como vocês pegaram essa causa, como vocês resolveram trabalhar com isso? Foi basicamente como o Thales falou. A gente teve o semestre passado para a gente escolher, pesquisar, ir a fundo. A gente achou algumas causas legais, só que daí a gente viu um vídeo da Jojo, que é Batom Vermelho, se não me engano o nome do vídeo. Sim. E aí que ela fala, que ela trata sobre esse assunto. E aí, depois que a gente viu o vídeo, eu olhei pra Carol e falei, cara, a gente precisa falar sobre isso aí, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso daí. Ela falou, não, então fechou, vamos começar a fazer. E aí a gente apresentou pra professora. Já no semestre passado a gente já teve uma banca já, né? Pra mostrar o tema. Sim, tem a primeira banca. E aí o pessoal gostou bastante do assunto. E aí a gente começou a trabalhar. E aí desde então a gente já deixou programado algumas coisas que seriam feitas nesse semestre. E dentre elas a gente, na primeira semana, segunda semana de aula, a gente entrou em contato com as meninas do coletivo Unas, que diferente do grupo do Thales, a gente decidiu não fazer uma página para o projeto. A gente resolveu juntar a nossa ideia relacionado já ao coletivo Unas. A página tinha 430 curtidas quando a gente começou o projeto, hoje a página tem quase 2.000 curtidas. Nossa! Pensa então, em número, né? Que resultado. Aí, a partir do momento, então, a gente começou a trabalhar, como tu deu na introdução. A gente resolveu falar, diferente também do Thales, que foi um projeto que ficou muito bonito pelo fato de ser delicado, o tema de abordado, a gente não. A gente falou, olha, tu tá sofrendo isso, isso e isso. Acabou, entendeu? Te liga, sabe? A gente porque resolveu... as pessoas têm dificuldade em ver Exatamente. Elas têm dificuldade em reconhecer o relacionamento abusivo delas. Elas reconhecem nos outros, mas não o delas, né? Com certeza. Não, e às vezes também acontece de, por exemplo, assim, tu achar uma certa diferença num sinal, por exemplo, como a gente tava falando, mas, na próxima vez eu tomo uma atitude, sabe? Daí a pessoa ficar escondendo aquilo. E a próxima vez nunca chega, Nunca chega, ficar escondendo aquilo e não ter alguém, às vezes, muitas vezes não tem, né, pra quem contar, com quem se abrir. Então, acho que um projeto assim, tu tem com quem conversar, tu conhece pessoas que já passaram por isso, né? Com certeza. E a gente viu bastante na página, mensagens inbox, nos próprios ali, quando a gente lançou, depois que a gente fez todo o projeto e associou a campanha à página do Coletivo Unas, a gente resolveu, então, produzir um documentário. Esse documentário é Meu Relacionamento Abusivo, duração de quase 42 minutos. Ele ficou... Era para ele ter ficado um pouquinho menor, mas ele... Mas vocês têm um número, eu acho que são 8 meninas... São 7. São 5 meninas falando sobre os seus respectivos relacionamentos e mais 2 psicólogas dando embasamento teórico sobre tipos de relacionamento. Eu acho que nem é longo se tu considerar o número de pessoas, exatamente, né? Exatamente. Aí a gente resolveu fazer esse documentário. Depois que a gente fez o documentário, a gente fez o lançamento dele no Vaca Profana, no dia 9, acho que foi numa quinta-feira. E o lançamento oficial
dia 12, do Dia dos Namorados. Que Então, data boa pra falar sobre foi relacionamento proposital, abusivo, né? foi proposital. A gente correu bastante pra poder fazer isso daí. Eu queria falar também sobre as peças, os webcards que vocês colocaram na página. Eu lembro de vocês citarem isso na apresentação da banca, que vocês trabalharam com 3 cores diferentes. Exato. Poderia explicar isso pra gente? O roxo, o vermelho e o... Rosa. Rosa, exatamente. O roxo era informativos, era peça informativa de que está acontecendo em prol ao assunto. O vermelho era para acusar. Era pra tipo dizer, sinais. Exatamente. Se ele não deixa você usar. Se ele não deixa você sair com seus amigos, este é um relacionamento abusivo. Eu tenho quase certeza que tinha uma peça assim. Exatamente. E o outro também, que era basicamente isso aí. Era o informativo, o dos acontecimentos na cidade, que dentro desse projeto a gente acabou descobrindo. Que tu vai pesquisando, tu vai descobrindo. A delegacia da mulher não abre no final de semana. Não Nossa. tem ninguém no plantão. Então tu vai ter que ir na delegacia comum. E aí eu conversei com a delegada Débora umas 3 vezes lá. E ela falou que isso é um grave problema, só que eles não podem, não tem o que fazer. Então, se uma mulher sofrer algum tipo de violência, ela não tem pra onde correr. Então, além disso, a página ela virou um porta-voz. As mulheres sofrem esse tipo de problema, elas correm até a página e se abrem. Porque normalmente em casa tu não vai conseguir falar esse tipo de assunto com a tua mãe, com o teu pai. E porque assim, o relacionamento abusivo, ele mexe muito, às vezes, e não é nem a questão do físico, é o psicológico. Exatamente. Ele abala de uma forma que ele te coloca numa posição menor ao teu abusador. Então, tipo, tu acaba se sentindo culpada pela violência que tu sofre. Então, tu não vai relatar para outras pessoas porque tu já tá se sentindo mal, tu tá se sentindo humilhada e tu acredita que eles vão te colocar não vão te colocar como vítima, vão te colocar como culpada. Exatamente. Então, tu vai interiorizando aquilo e cada vez mais tu não consegue se livrar daquela situação, né? E aí, depois que a gente finalizou, a gente terminou de fazer, a Carol entrou pro grupo, pro coletivo, e a gente não parou, e a gente montou um cadastro para as pessoas poderem mandar seus relatórios anonimamente. Que E legal. aí ela seguiu a página trabalhando com essa campanha. E tu não falou, mas eu gostaria que tu falasse pra gente, porque tu citou o documentário, e é uma coisa que eu achei muito interessante, porque o público de vocês, embora a gente sabe que isso aconteça com qualquer idade, principalmente mulheres mais velhas sofrem muitos relacionamentos abusivos, né? Mas vocês estão trabalhando com jovens. Exatamente. A ideia é tipo de salvar uma geração, de certa forma. E então vocês comentaram que esse documentário que foi produzido, ele vai começar a ser exibido em escolas. Já foi, já. Ele tá sendo... É que eu vi na banca, não estava sendo ainda. Ele foi já. Essa semana foi a primeira escola a ser. E como foi a receptividade? Eu não tava, porque terça-feira eu tinha aula de manhã, então eu não poderia estar presente, mas a Carol tava e falou que foi demais, foi meio chocante, assim, É bom porque, tipo, é bem na idade que as meninas começam a ter os primeiros relacionamentos pra já não caírem nesse ciclo vicioso. Porque a gente o quis que cortar, acontece... né? Cortar da raiz. O que acontece muitas vezes, tu tem o primeiro relacionamento abusivo, ou às vezes tu tem uma situação ruim em casa, e tu acaba procurando aquilo inconscientemente, porque aquela pessoa te colocou numa posição de inferioridade que tu acha que tu merece. E tu acaba procurando, e tu sempre fica com o mesmo tipo de pessoa. E tem gente que diz, a mulher procura isso. Tipo, como se fosse culpa dela. Não é, ela tá condicionada àquilo por causa do que os abusadores fizeram. E eu, como homem, então, meio só tinha mulher, só. E... Pelo fato do coletivo, né? Então eu vi muita coisa. A gente acha que não acontecem as coisas e elas acontecem e estão mais próximas do que a gente pode imaginar. Então tem que se ligar aí aos homens, esse recado é pros homens aí. Uma coisa que eu gostei também que tu citou na apresentação da banca foi... falando sobre se tu pode mudar a vida de uma mulher, já teria valido a pena. Mas, e daí alguém te respondeu que se tu conseguisse mudar a visão e a vida de um homem com isso, valeria a pena também, porque com a visão de um homem tu pode salvar outros tantos relacionamentos, outras mulheres, né? Então é isso também, a gente tem que falar pras mulheres sobre o relacionamento abusivo e falar pros homens também, porque às vezes... tu não é um abusador, aquele que vai ficar o tempo todo fazendo isso pra diminuir a pessoa, mas tu tá fazendo a mesma prática daquele perfil. Tu tá seguindo o perfil porque a sociedade acredita que aquilo é o correto. Exatamente. E que é normal, e tu tá seguindo aquele perfil e tu nem sabe. Exatamente. Mas, gente, foi muito bom ter vocês aqui. Nós teríamos mais um projeto pra falar, que seria o projeto Ágape. Só que nosso tempo tá findando.
Eu gostaria de agradecer o Thales e o Ellison por terem vindo aqui. Valeu, obrigado. Nós que agradecemos. Saudades do Papo de Galo. Saudades, imaginei. E eu vou passar a palavra pro Bruno para fazer o encerramento do programa, então, como praxe. Eu queria agradecer então para os nossos convidados de novo, agradecer o Thales e o Ellison, agradecer o pessoal da mesa aqui. Nós estamos chegando ao fim de mais um programa Papo de Galo. Se você não conseguiu escutar o programa completo, ou se tu quiser escutar de novo, vale lembrar que você pode ouvir o reprise no sábado e no domingo às 15 horas e a qualquer hora no youtube.com/Rádio Unifra. Alguém tem alguma última coisa para comentar? A Eduarda, que você me gosta de falar. Ou a Bruna, que agora parou de tossir, quiser conversar um pouquinho. A Ai, Bruna gente, sempre tá desculpa, sendo... hoje eu tô assim, ó. Tamo vendo? Percebeu? E o Não, Natan- eu Findamos acho que a o- gente vai findar. Eu só queria dizer que a banca de todos foi muito legal, os projetos foram maravilhosos e vai ser um trabalho bem complicado agora ser a Comunitária 2, que vem depois de todos esses projetos lindos que saíram esse semestre, mas a gente vai tentar. Assim se despede mais um programa Encontro Encontro com o com Eduardo o Henrique. Não poderíamos deixar... Só eu falo. O relacionamento abusivo aqui, ó. Não bate Não na poderíamos mesa. deixar de agradecer a quem trabalha para que esse programa saia da melhor maneira possível. Um abraço pro Clenilson, pro Erickson, pro Eric, o pessoal do Soul. Um agradecimento especial pra Michele e melhoras pra professora Angélica. Pra professora que hoje Angélica, faltou que A Bruna também trabalho. tá precisando de uma garganta Pra Bruna nova. também Mas tá a Bruna precisando. tá sempre, né? Um abraço pra Bruna, que sumiu aqui, e pro César. Meu, Isso aí, Mal gurizada. curado. E o Eduardo, O Eduardo né? Dávila E o Eduardo tá Dávila, que na tá sala. lá no... Falou, galera, até Valeu. semana que vem. Abraço.